Fui seguido durante meses por um homem que conheci no shopping. Nunca falei sobre isso, nem mesmo com meus pais ou com alguém ao meu redor. Sou um homem de 22 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 14 até 15 anos. Meus amigos e eu sempre íamos ao shopping local durante nosso tempo livre. Um dia cheguei mais cedo que meus amigos e estava esperando em uma área de estar, na praça de alimentação. Havia alguns sofás um ao lado do outro e era uma área comum para qualquer um sentar. Então eu realmente não percebi quando um homem se aproximou e se sentou em um sofá na minha frente. Eu estava sentado ao telefone sem prestar atenção, até que ele falou e disse algo. Como você vem aqui com frequência? Olhei para cima e vi um homem que tinha entre 50 e 60 anos. Disse a ele que costumava fazer isso com meus amigos. E ele então se apresentou. Ainda me lembro do primeiro nome dele, pois era o mesmo do meu pai. Não tive uma sensação estranha inicial. Ele parecia normal o suficiente e eu não teria motivo para ficar inicialmente estranha por alguém. Então eu disse meu nome a ele e começamos a conversar um pouco. Sou uma pessoa sociável desde muito jovem. Então estava bem conversar com o que presumi ser apenas um homem mais velho querendo conversar com alguém. Ele começou a me perguntar coisas que eu gostava de fazer. Eu disse que gostava de ir ao lago local, pescar e nadar. Ao que ele disse que ia ao mesmo lago todo fim de semana, e também gostava de pescar e nadar. Eu disse que gostava de fazer música, e ele disse que também gostava de fazer música. Eu disse a ele que era um pianista ávido, e ele me disse com entusiasmo que tinha um piano em sua casa. Mencionei algumas outras coisas, e para todas elas ele disse que também gostava de fazê-las. Tudo parecia normal no início, mas enquanto conversávamos, fui tendo uma sensação cada vez mais estranha. Era quase como se tudo o que ele dissesse fosse tentando provar algo e me conquistar. Ele disse que tinha um barco no lago e que deveríamos ir algum dia. Até disse que morava do outro lado da rua do shopping e que eu poderia passar por aqui e tocar piano, chegando até a me contar em que complexo ele morava e como chegar lá saindo do shopping. Ele até disse que, se eu quisesse, poderia ir lá naquele mesmo dia e tocar piano. A cada minuto que passava, parecia que ele estava se esforçando cada vez mais para me convencer a sair com ele. Conversar com ele honestamente me deu a sensação de instinto primitivo mais estranha de todos os tempos. Como se eu estivesse enfrentando o mal ou más intenções. Depois de 5 a 10 minutos conversando com ele, eu menti e disse que meus amigos haviam chegado e que eu iria procurá-los. Ele disse um tanto tristemente, ok, e me desejou boa sorte. Algumas semanas se passam e meus amigos e eu vamos ao shopping mais uma vez. Estávamos todos andando pelo shopping, quando pelo canto do olho vi o mesmo homem, de moletom, passando por nós na direção oposta. Fechei os olhos por uma fração de segundo e meu coração imediatamente acelerou. Não olhei para trás e honestamente me esqueci disso logo depois. Mas pelos próximos 2 meses eu continuaria a vê-lo aleatoriamente no shopping. Continuei descartando isso como uma coincidência, já que definitivamente há frequentadores do shopping que vêm com frequência. Então eu realmente não pensei muito em vê-lo, já que ele nunca falou comigo desde o primeiro dia. Eu apenas o via ocasionalmente e ele ficava olhando para mim. Eu era ingênuo e tinha uma sensação meio estranha sempre que o via, mas simplesmente ignorei. Até que um dia fui ao shopping com meus amigos. Saímos algumas horas antes de todos irem embora e voltarem para casa separados. Chego em casa e vou para o meu quarto. Ninguém mais estava em casa e eu fiquei sozinho por algumas horas. Minha mãe chega em casa por volta das 20 horas e entra no meu quarto parecendo um pouco preocupada, perguntando se eu notei um cara lá fora. Eu disse que não. Ela então me mostrou seu telefone. Temos 2 câmeras, uma na frente da casa e outra nos fundos. Cerca de 20 minutos depois de chegar em casa, alguém se aproximou de nossa casa. Morávamos em uma rua muito movimentada e nosso muro frontal bloqueava a maior parte da vista da rua. Então não vimos nenhum carro estacionado, nem nada, apenas um homem vindo da rua até nossa casa. A câmera estava localizada perto da nossa porta, olhando para a entrada da garagem. Então, quando ele se aproximou, percebi que era o mesmo homem que eu sempre via no shopping. Imediatamente me senti mal do estômago. Ele veio e olhou pelo vidro da porta da frente. Ele caminhou até a lateral da nossa casa, perto da entrada da garagem, e saiu do campo de visão da câmera. Lembro que não tinha nada na câmera traseira,
Então ele deve ter ficado um pouco ao lado da nossa casa. Meu quarto não ficava ali, então não tenho ideia do que ele poderia estar fazendo. Ele então voltou e olhou pela porta da frente novamente antes de ir embora. Não sei se fiquei com vergonha ou medo de dizer alguma coisa, mas disse que não conhecia e não sabia quem era. Minha mãe achou estranho ele estar procurando em nossa casa, mas ela disse que poderia ter sido um sem-teto ou um drogado, porque moramos em uma rua movimentada, com ponto de ônibus na frente da nossa casa. Meu pai adicionou mais câmeras de segurança depois disso para dissuadir as pessoas, e eu nunca admiti tê-lo visto antes. Mas depois que ele apareceu na minha casa, foi confirmado que ele estava me seguindo e não sei quais eram suas intenções. Ele nunca mais voltou a me seguir. Nós nos mudamos para uma parte diferente da cidade pouco tempo depois e eu estava longe demais para ir àquele shopping novamente. Não o vi desde então e desejo nunca mais vê-lo. Ao perseguidor do shopping. Não vamos nos encontrar. É incrivelmente assustador. Perseguidor no meu shopping. Minha amiga e eu, ambas mulheres com cerca de 20 anos, estávamos fazendo compras em nosso shopping local. A loja específica que estávamos visitando ficava bem ao lado da entrada do shopping. Estávamos perto da porta quando um homem usando óculos escuros entra e de repente para e olha para nós. Meu pensamento inicial foi que talvez ele estivesse procurando por alguém que estava no fundo da loja e não pensei muito sobre isso. Depois de um tempo, começamos a nos afastar e percebemos que o homem começou a andar imediatamente atrás de nós. Me sentindo um pouco desanimada, agarrei o braço da minha amiga e fingi que de repente encontrei um vestido muito bonito à minha esquerda. Quando paramos de andar, o homem também parou de repente. Percebendo isso, minha amiga e eu caminhamos rapidamente até a parede do fundo e abaixamos a cabeça. Quando espiei, o homem estava nos procurando avidamente, parecendo descontente. Saímos do esconderijo e corremos rapidamente de volta para a primeira loja, percebendo que o homem nos viu e correu para nos seguir. Felizmente, chegamos a alguns funcionários antes que o homem pudesse nos alcançar. Pedimos que chamassem a segurança para nós, enquanto nos escondíamos no vestiário. Depois de um tempo, os funcionários disseram que o caminho estava limpo. Eles disseram que, quando o homem percebeu a segurança chegando, ele saiu rapidamente do shopping. Homem aleatório seguindo a mim e a minha amiga, nunca mais nos encontraremos. O porão do hotel. Isso aconteceu no verão de 2010, quando eu estava entrando na adolescência. Minha família fez uma viagem para um hotel muito legal na cidade. Não consigo lembrar por que decidimos fazer a viagem, mas lembro-me de muitos amigos da família vindo e ficando em quartos adjacentes. Nunca perguntei aos meus pais, e isso não é realmente importante para a história. Para começar, sou um pouco assustado. Sou um garoto muito magro e frágil, então me assusto facilmente, mesmo agora. Olhando para trás, tenho muita sorte de ter confiado nos meus instintos. Este hotel tinha um design estranho. O saguão ficava no quarto andar, não no andar de baixo, o que achei estranho. Para acessar o lobby, era necessário usar o elevador. Não havia como você chegar lá pelas escadas. Essa informação teria sido boa antes de tudo acontecer, como você descobrirá. O hotel foi organizado em formato quadrado. Cada andar era revestido por uma varanda, e você podia olhar para o saguão e para a área do café do seu andar. Essencialmente, se você estivesse caminhando para o seu quarto, você poderia ser visto por qualquer pessoa que estivesse no seu andar, se ela simplesmente saísse do quarto e olhasse ao redor. Sempre tive medo de cair da varanda e descer 8 andares até a morte, mas eles eram altos o suficiente para que eu não estivesse muito preocupado com minha segurança. O primeiro e o segundo dia foi bom, meus amigos e eu saímos e jogamos cartas o dia todo, ou assistimos o que quer que estivesse passando na TV. À noite, explorávamos os corredores do hotel e contávamos histórias de fantasmas. Foi um momento muito divertido, embora eu não entendesse completamente porque estávamos ali. No terceiro dia, porém, as coisas ficaram estranhas rapidamente. Acordei com o som de gritos vindo do lado de fora da minha porta. Agora, por causa do design do hotel que mencionei, os sons do lobby ecoariam até o topo do edifício. Então, quando saí para investigar, imediatamente olhei pela varanda para ver o que estava acontecendo.
Ouvi uma menina deitada no chão, ovos e leite espalhados por toda parte ao seu redor. As pessoas estavam correndo para ajudá-la e ouvi algumas pessoas dizendo umas às outras para ligar para o 911. Parecia que a garota estava inconsciente. Talvez ela tivesse desmaiado ou algo assim. Examinei o saguão e vi que minha família e alguns amigos estavam no saguão tomando café da manhã, todos olhando para o evento à sua frente. Decidi que iria correndo encontrá-los para descobrir o que havia acontecido. O elevador ficava no lado oposto do meu andar, então subi a escada localizada ao lado do meu quarto. Estávamos no 8º andar, então eu sabia que só teria que descer cerca de 4 andares. Não é grande coisa. Desci um pouco, procurando o número 4 na parede ou a letra L. Passei pelo andar 5, pronto para encontrar uma porta para o lab. Subi mais 2 lances de escada, antes de perceber que não havia porta para o 4º andar, nem porta para o 3º ou 2º. Agora, neste ponto eu provavelmente deveria ter voltado, mas continuei descendo, porque estava cansado e não queria subir novamente. Havia alguns corredores laterais estranhos que levavam a áreas esculturas com um monte de tubulações e fiação e, embora eu estivesse curioso para explorar, passei por eles. Rapidamente cheguei ao andar de baixo, uma sala mal iluminada e fria, com paredes de blocos de concreto e piso de concreto. Na minha frente havia um conjunto de portas duplas. Hesitei no início, mas presumi que aquele fosse apenas outro caminho de volta ao saguão, então os abri e entrei. Atrás das portas havia uma enorme sala tipo armazém, provavelmente do tamanho de um estádio de basquete menor. A única luz que entrava vinha da escada atrás de mim, então eu realmente não conseguia ver muita coisa. As escadas estavam empilhadas e cobertas com filme plástico. As mesas estavam alinhadas na parede e, ao longe, pensei ter visto caixas empilhadas e alinhadas contra a parede também. Era o depósito do hotel. Olhei em volta e vi um elevador no fundo da sala, então fui em direção a ele. Fechei a porta da escada e comecei a andar na penumbra. O quarto estava super abafado e empoeirado e parecia que ninguém estava lá há muito tempo. Ao me aproximar do elevador, percebi que ele era um pouco maior que os elevadores do saguão e de outros andares. Pressionei o botão para cima, mas não obtive resposta. Havia um limpador de cartão próximo ao botão. Deve ser apenas para funcionários, pensei. Voltei-me para as portas da escada, passando pelas cadeiras e mesas ao longo da parede. Quando cheguei à porta, dei um puxão. Bloqueado. Claro. Foi então que as coisas começaram a me atingir e percebi que estava preso no porão escuro e empoeirado de um hotel. Eu não tinha telefone, porque meus pais não me deixaram comprar um até eu terminar o ensino médio. Então eu não podia ligar para ninguém. Todos provavelmente presumiram que eu ainda estava dormindo no quarto. Então comecei a gritar. Saí acreditando que ninguém iria me procurar. Procurei pelo armazém, procurando outras saídas. Algumas áreas do local eram mais iluminadas do que outras. Então olhei em volta nas áreas que pude ver primeiro, antes de começar no lado mais escuro da sala. Encontrei outro conjunto de portas, mas também estava trancado. Comecei a chorar com medo de que ninguém me encontrasse naquele porão. Juro que pareceram horas, mas acho que apenas alguns minutos se passaram, antes que eu ouvisse a porta se abrir. Não era a porta da escada, mas sim a segunda porta que encontrei. Um homem magro, de meia idade, com jaleco, saiu pela porta. Agora, se eu fosse um garoto de 21 anos vendo esse homem, ficaria muito confuso sobre por que esse cara estava vestindo um jaleco em um hotel. Eu tinha apenas 12 ou 13 anos na época, então fiquei imediatamente aliviado ao ver um adulto que parecia inteligente. Aproximei-me dele, com lágrimas nos olhos, e ele imediatamente pareceu surpreso ao me ver, como era de se esperar. "O que você está fazendo aqui embaixo?" Ele perguntou. "Eu me perdi no caminho até o saguão e fiquei trancado aqui. Você tem a chave?" Eu estava tremendo, ansioso para sair dali. Ele não respondeu à minha pergunta principal e, em vez disso, disse: "Eu conheço uma maneira de sair daqui. Siga." Ele começou a caminhar em direção às portas com a escada, e eu o segui, aliviado por finalmente alguém ter vindo me salvar. Aproximamo-nos das portas e comecei a estender a mão para a maçaneta, mas ele continuou andando. "Onde estamos indo?" Eu perguntei a ele. Nunca esquecerei a expressão em seu rosto quando disse isso. Ele parecia nervoso e, embora estivesse escuro,
Pude ver o suor brilhando em sua testa e por trás dos óculos. Não, por aqui, ele disse severamente. Continuei a segui-lo, mas agora também estava nervoso. Havíamos passado pela porta da escada e agora íamos em direção a um lado mais escuro do porão, longe dos elevadores. Ele parecia não ter ideia de para onde estava me levando, enquanto continuava verificando ao redor, quase como se estivesse observando o ambiente pela primeira vez. Viramos uma esquina e começamos a caminhar em direção às caixas, um beco sem saída. Eu imediatamente congelei, percebendo que algo estava muito errado. Esse cara não tinha ideia de para onde estava indo, nem parecia trabalhar no hotel. Eu disse, com a voz trêmula, ok, para onde estamos indo? Ele se virou e disse, por aqui, siga. Eu sabia que não havia portas perto daquelas caixas. Verifiquei primeiro depois que descobri que a porta da escada estava trancada. Quero agradecer a Deus que está lá em cima por me presentear com a ideia que tive a seguir. Eu comecei a gritar, o mais alto que pude. Gritei tão alto que fiquei com dor de cabeça. O homem, irritado e tapando os ouvidos, começou a gritar para mim, o que você está fazendo? Fique quieto. Continuei a gritar, nem me lembro quanto tempo fiquei gritando. Finalmente, o homem retrucou e começou a caminhar rapidamente em minha direção. Corri a toda velocidade em direção às portas da escada, esperando por Deus que elas de alguma forma fossem magicamente abertas. Ele não correu atrás de mim, ele andou severamente atrás de mim, murmurando coisas como Felipe estúpido e outros elogios gentes. Eu estava a cerca de 1,5 metros da porta, quando alguém irrompeu, meu salvador. Um zelador do hotel que ouvira os gritos vindos da escada. Ele viu a situação, eu e um cara qualquer com um jaleco, em um porão trancado. O zelador me perguntou quem era o homem. Eu disse que não fazia ideia, que ele tinha entrado pela porta do outro lado da sala e apontei para a porta. O zelador rapidamente comunicou pelo rádio para a recepção que havia encontrado uma criança no porão, e baixinho, para que eu não ouvisse, ele disse um homem. Veio de fora, chame a segurança ou algo assim. O homem de jaleco começou a tentar discutir com o zelador, alegando que ele simplesmente estava procurando um banheiro. O zelador claramente não acreditou e continuou dizendo coisas como espere até o segurança chegar e converse com ele sobre isso. Eu fiquei ao lado dele o tempo todo, tentando entender o que estava acontecendo, completamente confuso. Por fim, um funcionário da recepção chegou e me levou de volta até o saguão, onde me encontrei com minha família, que surpreendentemente não tinha ideia de que ou estava desaparecido. Contei a história para eles, chorando e tremendo, e eles me abraçaram com força, agradecendo repetidamente ao funcionário pela ajuda. Mas nunca consegui agradecer ao zelador. Olhando para trás agora, não tenho a menor ideia do que aquele homem estava fazendo no porão. Não tenho nenhuma informação sobre o que aconteceu depois, ou quem ele era. Eu sei com certeza que o incidente com a garota no saguão não teve relação alguma, algo sobre baixo nível de açúcar no sangue. Não tenho certeza. Pensei muito naquele dia e a única explicação que consigo imaginar é que a porta que encontrei no porão dava para as ruas da cidade, por onde ele deve ter entrado. Não tenho ideia de quais eram suas intenções, porque ele estava vestindo um jaleco ou porque escolheu fingir conhecer uma saída. Para ser franco, isso pode ter sido apenas algum tipo de grande mal-entendido e eu escolhi um momento muito ruim para me perder. Mas tudo o que sei com certeza é que se eu não tivesse gritado a plenos pulmões, talvez não estivesse contando essa história da mesma maneira ou nem sequer estivesse contando essa história. Então, homem estranho com jaleco vagando pelo porão escuro e empoeirado de um hotel. Não vamos nos encontrar. É incrivelmente assustador.